Vasco foi de um time que estava flertando contra o rebaixamento o campeonato todo, agora é um time postulante a vaga em Libertadores da América. Nos últimos 6 jogos, o Vasco simplesmente venceu 5 partidas. Então, é algo que está chamando a atenção, claro, do torcedor do Vasco, mas também dos rivais. Muitas pessoas que não acompanham o Vasco, ou que não entendem tanto, acabam não sabendo como o Vasco fez para sair de um elenco limitado que brigava lá embaixo para se tornar um dos 6 elencos mais valiosos do futebol brasileiro e brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Vem comigo que eu vou te explicar o passo a passo feito pelo Admar Lopes, que é o diretor de futebol do Vasco que faz as contratações. Vem comigo. Para começar, temos que falar que o Vasco tinha muitas carências no seu elenco, mas a principal carência que existia no Vasco era o sistema defensivo. Digamos que o miolo de zaga do Vasco comprometia muitos resultados, muitos jogos. Tanto que o Vasco tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro em números ainda. Mas vem melhorando desde a janela do meio do ano, desde o segundo turno. O Vasco vem freando essa sangria de levar gols. E o Vasco foi cirúrgico no mercado. O Vasco se desfez do João Vitor, um zagueiro que já não tinha mais como continuar jogando no Vasco, porque... cara, a cada 2 jogos o João Vitor falhava pelo menos um de alguma forma, que era muito crucial para o Vasco não conseguir o resultado final da partida. Quem formava a dupla de zaga ao lado do João Vitor era o Lucas Freitas. Mais para frente, o Vasco teve o Hugo Moura na zaga. O Vasco teve calma no mercado de transferências e conseguiu ir muito bem. Contratou o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, jogador com passagens pela seleção da Colômbia, jovem ainda com apenas 26 anos de idade. E o Vasco foi buscar esse jogador no Galatasaray, a princípio a custo zero. O Vasco trouxe ele por empréstimo. Então o Vasco, o Admar Lopes no caso, ele utilizou essa estratégia. Ele contratou muitos jogadores para o Vasco por empréstimo, já que o Vasco não tinha dinheiro no momento para executar a compra desses atletas. E ele acabou deixando para que no final do ano o Vasco discuta esses valores das compras desses atletas, caso eles deem certo. Mas ele buscou o Cuesta, que no caso vale 7 milhões de euros no mercado. O antigo zagueiro do Vasco, João Vitor, custava 4 milhões de euros. Então ele conseguiu elevar o nível assim da zaga do Vasco com a contratação do zagueiro Cuesta. Além disso, também o Vasco foi cirúrgico, trouxe o Robert Renan, também por empréstimo do Zenit da Rússia, que vale também na casa atualmente de 7,5 milhões de euros. O Vasco também tem um valor fixado para compra em cima do Robert Renan de 8 milhões de euros, mas lá para o final do ano, aí sim o Vasco vai discutir a compra desses atletas, caso eles realmente confirmem dentro de campo, e eles vêm confirmando. E para vocês terem noção, com o Vasco atuando com Cuesta e Robert Renan na zaga, o Vasco levou 0 gols. O Vasco venceu de 2-0 do Cruzeiro, o Vasco venceu de 2-0 do Fluminense e venceu por 2-0 também do Fortaleza, que foram os 3 jogos que eles estiveram em campo juntos como dupla de zaga. Então, o Admar Lopes foi cirúrgico na contratação desses zagueiros. Ele solucionou o principal problema do Vasco, que era o miolo de zaga, mas também não para por aí. Quando você contrata zagueiros que dão um jeito na zaga, assim a gente pode dizer, jogadores com qualidade técnica para sair jogando, mas jogadores também que são firmes marcando, você eleva o nível dos seus laterais. No caso, o Paulo Henrique cresceu ainda mais de produção e passou a ser ainda mais visto, assim sendo convocado para a seleção brasileira. E o Vasco também tem o Puma Rodrigues como seu lateral direito reserva, mas que passou a jogar nas 2 laterais. Ele pode jogar na esquerda, na direita, e cumpre bem essas funções também o Puma Rodrigues, que é lateral da seleção do Uruguai e que deve estar na Copa do Mundo também. No meio de campo, o Vasco foi cirúrgico, trazendo o Thiago Mendes como reforço. Eu sei que o Thiago Mendes ainda não desempenhou dentro de campo, até porque ele teve uma lesão logo assim que ele chegou, e agora que ele tá retornando, né, tá buscando novamente seu espaço. Mas também o Vasco trouxe o Barros, que já era jogador do Vasco, estava emprestado ao América Mineiro, estava se destacando lá, o Cruzeiro até chegou a fazer uma proposta para comprar o Barros do Vasco, mas o Vasco preferiu chamar o Barros de volta. Jogador forte, 1,83 m de altura, com bom poder de marcação, boa leitura também para ocupar os espaços e uma boa qualidade de passe. O Vasco elevou o nível do seu meio de campo na volância, colocando o Barros, um jogador que vem dando uma resposta imediata, e ainda tem o Thiago Mendes no banco de reservas como opção. O Vasco ainda tem como opção também para volante o Tietê, o Hugo Moura, o Matheus Cocão, o Paulinho. Então o Vasco tem um meio de campo recheado de opções, dependendo de como o Fernando Diniz queira montar o time. Na lateral esquerda tem o Lucas Piton, tem o Puma também que faz essa função, tem o Leandrinho, tem o Vitor Luiz. E aí do meio para frente, a grande sacada do Admar Lopes foi trazer o Matheus França
França por empréstimo também. O jogador que foi vendido pelo Flamengo ao Crystal Palace por 25 milhões de euros, que o Cruzeiro queria a contratação dele, mas o Matheus França acabou preferindo vir jogar no Vasco. E qual é a grande sacada do Matheus França? Porque ele é a reserva hoje do Vasco. Ele é uma reserva de luxo do Felipe Coutinho, que seria titular em muitos times. Mas o Matheus França, ele é um jogador multifunção. O Matheus França pode jogar como ponta direita, como ele entrou no jogo contra o Fluminense. Ele pode jogar de ponta esquerda também, se o técnico quiser. Pode jogar como esse camisa 10, armando o time, como ele entra em várias partidas no lugar do Felipe Coutinho. E o Matheus França também pode jogar como centroavante, se for preciso. E até como segundo volante, se for preciso. Então o Vasco trouxe um coringa, um jogador que faz várias funções em só um atleta, para vocês verem como o Vasco foi cirúrgico nesse mercado de transferências. Na esquerda, o Vasco manteve o Nuno Moreira, o David retornou de lesão e tá pegando ritmo de jogo, voltando a marcar gols, que é extremamente importante, e o Vasco teve outra sacada extremamente interessante. O Vasco foi no Rennes da França buscar o Andrés Gomes, jogador que tinha se destacado muito jogando na Major League Soccer pelo Real Salt Lake, e o Vasco foi lá e trouxe o Andrés Gomes também a custo zero, porque ele também tem empréstimo com opção de compra no final do contrato dele, que será no final do ano agora. Então, o Vasco foi muito bem usando essa estratégia. Cara, não temos dinheiro em caixa para contratar. Precisamos fortalecer o time no momento. O que fez então Admar Lopes foi buscar jogadores por empréstimo, jogadores com alto valor de mercado, diga-se de passagem. Você sobe o seu nível de valor de mercado, consequentemente você está contratando jogadores. Se eles valem mais, eles são melhores do que os que você tinha. Você eleva o nível de valor do seu elenco e você juntamente também eleva o nível do seu futebol jogado dentro de campo. O Andrés Gomes vem dando uma resposta muito boa. O Vasco ainda tem o Garré como opção, que ainda não conseguiu render o esperado, mas eu ainda tenho alguma esperança que o Garré algum dia vai mostrar o seu futebol. E aí, outra sacada, essa aqui é mais até do Fernando Diniz. O Ryan jogando agora como centroavante. O jogador vem marcando muitos gols no Campeonato Brasileiro, vem fazendo a diferença. O Ryan já passou aí dos 11 gols no Campeonato Brasileiro. E o Vasco ainda tem o Verratti como opção também para jogar como centroavante. O Ryan pode jogar de ponta, pode jogar de centroavante. Então o Vasco conseguiu fortalecer o seu elenco utilizando essa estratégia, contratando jogadores nesse momento que estava sem dinheiro por empréstimo, com a opção de compra no final do contrato deles. E o Vasco solucionou o problema da zaga, solucionou o problema do meio de campo e ainda trouxe um ponta de extrema velocidade, aquele ponta chato, mas que também sabe jogar com a bola nos pés, e contou com o crescimento do Ryan, trouxe o Barros de volta e trouxe o Thiago Mendes. Com isso, o Vasco se tornou o sexto elenco mais caro do futebol brasileiro. E eu me arrisco a dizer que na próxima valorização de mercado lá no Transfer Market, o Vasco passe ali talvez para quinto ou quem sabe até para o quarto elenco mais valioso do Brasil, porque tem jogadores no Vasco que vão subir o preço, o Ryan, o próprio Barros, o próprio Cuesta, o Robert Renan, que são jogadores todos jovens, o próprio Andrés Gomes, são jogadores que podem se valorizar ainda muito mais com a camisa do Vasco, fazendo um bom campeonato brasileiro. E também, cara, o Vasco pode ainda ser campeão da Copa do Brasil, que vai trazer uma valorização maior ainda para esse elenco. Então essa foi a estratégia utilizada pelo Vasco, pelo Admar Lopes. Atacou pontos que eram precisos no Vasco e que melhoraram o rendimento do time dentro de campo, trazendo jogadores por empréstimo, mais jogadores valiosos, jogadores que teriam espaço em outros clubes do futebol brasileiro. E é isso, gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica nessa, abração do Francisco com nós, fui!